Benedito Moreira de Carvalho não era um nome comum apenas porque ele era um homem simples, mas também porque sua história estava imersa na escuridão de algo inexplicável. Nas ruas de Guaianazes, um bairro periférico de São Paulo, onde os rostos se tornam conhecidos e as histórias se entrelaçadas, Benedito era uma dessas figuras silenciosas, invisíveis, cujos passos ecoavam de maneira quase imperceptível. Ninguém sabia ao certo quando ele apareceu ali, nem qual era o seu propósito. Com uma aparência comum, de homem simples, com um semblante discreto e uma vida aparentemente sem maiores incidentes, ele passava por despercebido, como tantos outros, sem causar qualquer tipo de alarde. Mas as primeiras desconfianças começaram a se infiltrar na vida cotidiana da comunidade de Guaianazes, quando os primeiros desaparecimentos começaram a acontecer. Em um bairro onde todos se conheciam, as pessoas começaram a notar que de tempos em tempos alguém desaparecia. Primeiro foi a Dona Lourdes, uma senhora idosa que vivia sozinha em uma casa simples de alvenaria, sempre acompanhada de seu cachorrinho. Ela foi a primeira a sumir sem deixar rastros. Ninguém soubera exatamente o que acontecera com ela, mas a sensação de ausência deixou uma marca na vizinhança. Os amigos de Lourdes disseram que ela estava bem, que nada parecia fora do normal até o momento de seu desaparecimento. Quando a polícia foi chamada, a investigação não levou a lugar. A teoria mais comum entre os moradores foi de que ela havia ido embora sem avisar ninguém. Embora esse tipo de explicação fosse profundamente insatisfatória para quem a conhecia, o caso foi rapidamente engolido pela rotina, mas o eco da sua ausência ficou no ar, como uma sombra. Passaram-se algumas semanas e mais pessoas desapareceram. A Dona Maria do salão de beleza, que atendia o bairro inteiro, também sumiu. Seu rosto sorridente, sempre cheio de energia, não foi mais visto. A sensação de desconforto foi tomando conta da comunidade, mas ninguém sabia ao certo o que fazer com a crescente inquietação. No fundo, uma certeza pairava no ar, embora ninguém tivesse coragem de verbalizá-la. Havia algo errado em Guaianazes. Mas o que exatamente? Ninguém sabia dizer. Os desaparecimentos continuavam sem explicação, e o medo começava a se infiltrar. Nas conversas no mercado, na fila do ponto de ônibus, na escola das crianças, aquelas mesmas pessoas que se cumprimentavam todos os dias agora trocavam olhares furtivos, desconfiados. O bairro, que antes era conhecido pela solidariedade e pela proximidade dos moradores, começava a se distanciar. Foi então que começaram a surgir as primeiras pistas que levariam ao verdadeiro pesadelo. Os relatos de testemunhas começaram a se alinhar de forma desconcertante. O homem que antes passava despercebido agora era visto com outros olhos. Ele, Benedito, começava a ser uma presença mais inquietante. Ao longo de semanas, seus movimentos foram notados com mais atenção. Algumas pessoas afirmaram ter o visto próximo ao local onde uma das desaparecidas foi vista pela última vez. Mas o que parecia uma coincidência para muitos era, na realidade, uma pista importante que ninguém sabia ainda como interpretar. E foi aí que, com o aumento dos desaparecimentos, a polícia finalmente começou a intervir de forma mais intensa. As investigações foram iniciadas. Mas como encontrar respostas em um bairro onde todos se conheciam, mas ninguém sabia nada concreto? Os moradores começaram a ter medo de falar. A sensação de que suas palavras poderiam ser manipuladas ou mal interpretadas começou a aflorar. O silêncio, de alguma forma, tomava conta do bairro, pois ninguém queria ser o próximo alvo. Ninguém sabia de onde o perigo vinha, mas ele estava lá, presente, como um vulto a espreitar. Durante os primeiros dias de investigação, Benedito foi apenas mais um nome na lista de pessoas a serem questionadas. Era um homem tranquilo, sem registros de envolvimento com crimes, e sem qualquer razão óbvia para ser considerado suspeito. No entanto, o que ninguém sabia é que ele era mestre na arte da invisibilidade. Seu comportamento era apenas uma capa, uma máscara que escondia a verdade de forma quase perfeita. Ele sabia se misturar, sabia passar despercebido, como um camaleão que se adapta ao ambiente sem ser notado. Mas o que o fazia agir dessa forma? O que o motivava? Quais eram seus impulsos mais profundos, aqueles que estavam por trás dos desaparecimentos? Ninguém sabia responder. O monstro de Guaianazes não era uma figura monstruosa à primeira vista. Ele não tinha garras, nem presas, nem uma aparência selvagem. Ele era uma criatura humana, como qualquer outro. Mas, com o tempo, as peças começaram a se encaixar, e uma verdade perturbadora emergiu. Benedito estava por trás dos desaparecimentos. Como uma sombra, ele agia de forma calculista, furtiva, como um predador à espreita. Ele observava, esperava o momento certo, e quando o momento chegava, agia sem hesitação. O medo e a desconfiança que surgiram ao redor de seu nome começaram a tomar proporções mais aterradoras.
Foi somente quando a polícia começou a juntar os fios soltos, quando começaram a ver os padrões de desaparecimento e, finalmente, quando testemunhas começaram a apontar Benedito como uma presença constante nas redondezas das vítimas, que a verdade começou a surgir em um turbilhão de horror. Ele não se limitava apenas a desaparecer com suas vítimas. Ele as escolhia meticulosamente, sem deixar rastros. E pior, ele se escondia à vista de todos, como uma sombra que passava de uma casa para outra sem levantar suspeitas. A cada novo dia, mais peças se encaixavam. Benedito não era apenas um homem comum. Ele era alguém que sabia como manipular e controlar a percepção alheia. Sua mente estava além do que os moradores de Guaianazes podiam compreender. Eles haviam convivido com ele por anos. E agora, quando tudo estava sendo desvendado, a sensação de traição tomava conta de todos. Como algo tão monstruoso pôde estar tão próximo sem que ninguém percebesse? E assim, o mistério se aprofundava. Guaianazes, que antes era apenas um bairro comum, agora estava mergulhado em uma realidade muito mais sombria. Meadows, impregnado no ar. E a história de Benedito Moreira de Carvalho já se tornava um aviso. Até as figuras mais comuns podem esconder horrores indescritíveis. O monstro disfarçado de homem continuava sua jornada, não mais nas sombras, mas agora no centro das atenções de todos, com sua verdadeira face sendo finalmente revelada. Com a prisão de Benedito Moreira de Carvalho, uma sensação de alívio percorreu as ruas de Guaianazes. Porém, por trás dessa aparente tranquilidade, uma tensão invisível ainda pairava no ar. O homem, agora em custódia, não representava mais a mesma figura silenciosa e comum que todos haviam conhecido. Seu nome, antes desconhecido para muitos, agora estava nas manchetes de jornais e nas bocas dos moradores. A dúvida ainda perscrutava a mente de todos. O que mais ele poderia ter feito? Quantos outros estavam envolvidos? Enquanto Benedito ficava isolado, sua prisão não trouxe as respostas que a comunidade esperava. A investigação continuava, mas a sensação de incompletude e de terror pairava sobre cada esquina de Guaianazes. O rosto do monstro agora estava estampado em todos os jornais, mas, no fundo, ninguém queria acreditar que o pior ainda estava por vir. O fato de ele ser um homem aparentemente sem maiores ambições, um trabalhador que passava despercebido, apenas alimentava mais uma questão angustiante. Como ele havia conseguido enganar tanta gente por tanto tempo? A rotina de Guaianazes, antes tranquila e com seu característico movimento de idas e vindas pelas ruas, começou a parecer estranha. As conversas nas praças e bares eram sussurradas, os olhares desconfiados eram trocados entre os vizinhos, e o medo parecia ter se instalado definitivamente no coração de cada pessoa. Benedito, como um predador astuto, sempre soubera como se... Ele nunca havia se mostrado excessivamente agressivo ou intimidador. Ao contrário, ele era alguém fácil de se conversar. Alguém com quem se podia dividir um café na esquina ou bater um papo sobre o tempo. Mas agora, depois que a máscara caiu, o impacto de sua verdadeira face era devastador. Ele estava longe de ser apenas um simples homem comum. Ele havia escondido sua verdadeira natureza com maestria, se aproveitando da confiança das pessoas, do seu anonimato, daquilo que passava despercebido. Ele sabia como jogar com as mentes das vítimas. E o mais aterrador era que ele também sabia como escapar dos olhos de quem o investigava. Cada novo depoimento que surgia sobre Benedito era mais perturbador do que o anterior. Vizinhos o viam indo e vindo com uma tranquilidade assustadora. Ele parecia ser uma presença constante nas ruas, mas ninguém nunca o notou de forma suspeita. Ele era aquele tipo de pessoa que estava sempre por perto, mas que nunca fazia parte das conversas mais profundas, nunca causava desconfiança. Suas interações com os outros eram sempre rápidas e superficiais, nunca se permitindo se aprofundar nas relações. O que ele buscava de fato ninguém sabia ao certo. Mas o que se tornou evidente foi que ele não estava apenas desaparecendo. Com as vítimas, ele estava cuidadosamente planejando, com paciência e precisão, cada movimento. Ele estudava, ele observava, ele sabia como poucos como se manter invisível. Com a prisão de Benedito, a polícia descobriu detalhes que antes eram impossíveis de entender. Ele havia arquitetado tudo com uma calma e frieza impressionantes. Os investigadores começaram a traçar o perfil de suas vítimas, e ao fazerem isso, se depararam com algo ainda mais perturbador. Não havia um padrão óbvio, não havia uma explicação simples. Ele não escolhia suas vítimas por motivos óbvios, como dinheiro ou vingança. Não havia nenhum motivo claro para os crimes, o que tornava sua ação ainda mais impenetrável. Cada desaparecimento parecia ser aleatório, mas ao mesmo tempo meticulosamente calculado. A frieza com que Benedito agia era algo que poucos poderiam compreender. Ele sabia como manipular as situações a seu favor. Ele sabia que os investigadores, ao começarem a procurar padrões,
acabariam se perdendo em um labirinto de hipóteses, sem nunca chegar a uma resposta verdadeira. Ele mais uma vez havia se mostrado superior à capacidade de outros de entender sua mente. A captura de Benedito não representava o fim de um ciclo, mas o início de algo mais complexo. O medo que havia começado com os desaparecimentos agora se estendia para uma paranoia maior, uma dúvida existencial que afetava a todos. Quem poderia confiar em quem? Como saber se a pessoa ao seu lado não era, na verdade, uma sombra disfarçada? Alguém capaz de esconder seus próprios monstros? O desespero começou a ganhar forma nas conversas de rua. Algumas pessoas, em esforço angustiante para tentar entender o que acontecia, começaram a especular se Benedito não teria tido ajuda, se havia outros envolvidos em seus crimes. A dúvida estava se espalhando como um vírus, e as perguntas pairavam no ar sem respostas. Mas, por mais que tentassem, os investigadores não encontravam outras pistas concretas que ligassem Benedito a qualquer outra pessoa. O mais perturbador de tudo era que ele parecia ter agido sozinho, e isso tornava seu comportamento ainda mais enigmático. Nos dias seguintes, a sensação de que a captura de Benedito não era o fim, mas o começo de uma nova fase de angústia, se confirmou. Cada movimento da polícia parecia ser em vão. A população, que agora estava dividida entre aqueles que queriam acreditar que a prisão traria justiça e aqueles que sentiam que algo mais sinistro estava acontecendo, vivia um ciclo constante de esperança e desespero. As cicatrizes deixadas por aqueles meses de terror nunca seriam apagadas. O medo ainda estava no ar, como um veneno invisível. Além disso, as vítimas que haviam sobrevivido ao encontro com Benedito começaram a dar seus depoimentos, mas muitos deles estavam incompletos, marcados por lacunas de memória. O trauma era tão profundo que as palavras pareciam escapar das suas mentes, tornando impossível formar uma narrativa coesa do que realmente havia acontecido. O silêncio das vítimas se tornou um dos maiores mistérios da investigação. Como era possível que pessoas estivessem tão profundamente afetadas a ponto de não conseguirem lembrar dos detalhes cruciais? E enquanto as respostas pareciam continuar distantes, uma coisa era certa: a história de Benedito Moreira de Carvalho não se resumia a uma captura. Ela se estendia para algo muito maior, muito mais complexo, que ainda precisava ser desvendado. A verdadeira dimensão do seu mal não seria revelada facilmente. O monstro de Guaianazes, agora preso, havia deixado um vazio perigoso e perturbador. Guaianazes jamais seria o mesmo. O impacto de sua existência ainda ressoava, e as perguntas sobre ele, sobre o que realmente acontecera e como ele havia se tornado o que era, se tornavam mais urgentes com cada novo dia. As cicatrizes eram profundas, e a comunidade precisava encontrar uma maneira de lidar com o fato de que o monstro estava mais perto do que eles poderiam ter imaginado. O caso de Benedito Moreira de Carvalho, agora imortalizado na memória coletiva do bairro, se tornava um reflexo do próprio medo. A prisão dele era apenas o início de um processo de reflexão que se espalharia por toda Guaianazes, uma busca desesperada por respostas que jamais viriam completamente.